Bem-vindos a mais uma DR de domingo. Então, para quem não sabe ainda, para os desavisados, o que significa DR, né? Pode ser questão de discutir relação, só que é uma discussão de relação com a gente mesmo, né? Com nós mesmos, com as nossas questões. Então, na live de hoje, nós iremos falar, né, continuar o assunto sobre relacionamento abusivo, né? Hoje a gente vai falar, entender, né, que tu possa entender como funciona esse ciclo de um relacionamento abusivo, porque ele se torna um ciclo, né? Ele acontece em várias fases e ele vai voltando na mesma, né? Então, eu vou trazer um parâmetro aqui para vocês de como funciona esse ciclo, né? Até para vocês identificar se estão ou quando estiverem indo para um ciclo assim, ou até no início já cortarem. E também vou falar como não cair, né, num ciclo desses, ou enfim, como não cair num relacionamento abusivo. Bom, vou iniciar assim, falando um pouco também da questão de quem, né, já acompanha meu conteúdo, sempre viu eu falar em relacionamento saudável, né, relações saudáveis, prósperas, que é o que eu falo, né, que eu gosto de falar e que o meu objetivo a vocês, né, que tenham relações saudáveis e prósperas, né, que te levem, essas relações te ajudem a prosperar na tua vida. Tanto, qualquer tipo de relação, né? Tanto interpessoal quanto relacionamento amoroso. Mas eu acho muito interessante e necessário nós falarmos dos relacionamentos ruins também, dos relacionamentos abusivos ou tóxicos. Por quê? Porque eu já comentei com vocês, a maioria, para não dizer todas as mulheres que me procuram, que eu já atendi, viveram em algum momento relacionamento abusivo ou tóxico, né? Então, por isso a importância de falar para elas, porque às vezes a gente fica só falando como ter um relacionamento saudável, como ter um relacionamento saudável e tal, mas numa vida normal, vamos dizer assim, né? Tradicional. Claro que às vezes as pessoas não têm relacionamento saudável por entrar num ciclo, mas aí não é nem abusivo, mas por um ciclo de procurar sempre o mesmo tipo de relacionamento, né? Que é a compulsão à repetição, como diria Freud, ou alguns chamam de autossabotagem. Mas aí é outra coisa. Mas também os ciclos abusivos, eles podem ser da tua compulsão à repetição também. Tua compulsão à repetição pode ser de um relacionamento abusivo, né? Para ficar mais claro. Então, é necessário, se faz muito necessário que a gente fale disso. Até para essas mulheres se sentirem acolhidas, sentirem que que elas não estão só, né? Que muitas mulheres que parecem ou que hoje têm um relacionamento saudável já passaram por relacionamentos abusivos. Então, elas também podem ter um relacionamento saudável, né? Então é importante a gente falar, e até porque mulheres que não sabem que estão em relacionamento abusivo, ou abusivos, ou tóxicos, e precisam identificar algumas coisas, né? Ou que estão caminhando para isso, precisam identificar para quebrar esse ciclo. Então é super importante isso. E tem mulheres que não conhecem outro tipo de relacionamento, só esse, infelizmente. Então elas têm que saber que isso não é relacionamento, que relacionamento não é assim. Por incrível que pareça, tem mulheres que acham que, é isso, entendeu? Deve ser isso, todo mundo deve passar e tal, e não, né? Então é isso, por isso que eu acho importante a gente falar sim de relacionamentos abusivos, ruins, tóxicos, e para também chegar no saudável. Eu acho que para conhecer o bom, às vezes tu também tem que entender o que é o ruim, né? Aquela coisa, para te conhecer tua luz, tem que conhecer tua sombra. Então essa ambiguidade, ela existe, essa ambivalência, né? Ela existe e ela é necessária na vida e é a realidade, a gente tem que falar. Então, e vocês às vezes não têm noção de quantas mulheres passam por isso,
não tem noção. Não, eu não tinha noção. E aí elas começam a contar, às vezes, história achando que é um relacionamento normal. E eu começo a perceber, sabe, o rolo, assim, como é que eu vou dizer pra vocês, a confusão que ela está, né, enfim, esse ciclo ruim. Mas então vamos lá, vamos começar. O que acontece, né? Geralmente, como qualquer outro relacionamento, o casal se conhece, né, e passa a ter vínculos, passa a ter coisas em comum, enfim, isso é normal. Mas no abusivo já foi feito muitas pesquisas, já foi chegada à conclusão de que no abusivo o que se torna um pouco diferente, tá? Que pode ser um sinal, né? Que pode ter que ficar atento. É quando a outra pessoa tem uma necessidade de ser tudo muito rápido, sabe? De parecer assim que, nossa, de uma hora para outra ela quer tudo contigo, quer de uma vez, que as coisas aconteçam muito rápido, quer casar, quer isso, quer aquilo, nem se conhece direito, tá? Não é que tenha um tempo certo para acontecer, né, o casamento, para ter um relacionamento sério, não é que tenha um tempo exato, mas tem coisas que elas têm que ir acontecendo natural, né, e o conhecer às vezes é importante, tu conhecer algumas coisas, tu entender como funcionam algumas dinâmicas, né, e conhecer às vezes família, enfim, então é importante às vezes que tu perceba que, e isso é feeling, né, esse tempo de se conhecer, enfim, esse tempo de que não precise, e não é nem questão assim, ó, do tempo exatamente, mas é questão de por que a ansiedade, por que daqui a pouco essa pessoa se torna assim enlouquecida por querer de qualquer jeito ir morar junto de uma vez, acontecer as coisas de uma vez, e sabe, tu sente essa ansiedade, e as pesquisas mostram que essa ansiedade demais, ela pode, é um alerta de que talvez não vá te levar para um relacionamento saudável, né? Pode ser um relacionamento que não é saudável, e porque não tem às vezes o motivo dessa correria, dessa ansiedade, né? Não teria esse motivo. Então, e assim, inclusive dos golpes, inclusive de questões até dos próprios assassinos em série, essas coisas ficam às vezes muito explícitas, né, de uma ansiedade para as coisas acontecerem de uma vez, né, então isso já é um alerta, né, já é inicialmente, já é preocupante, mas pode não querer dizer nada, mas vários estudos mostraram que ele é um alerta, ele é um sinal. Então, vamos lá. Como é esse ciclo? Como funciona? A gente vai falar de cada parte desse ciclo, tá? Tu vai ver que muitos assuntos, né? Muitas teorias sobre esse ciclo abusivo, né? Muitos estudos, eles divergem um pouco da quantidade desse ciclo, né? Tem uns que colocam 3, outros colocam 5, outros colocam 6, enfim. Mas o que tem que ver, tá? É o que tu tem que perceber, o que tu tem que te atentar. É o que cada um significa. O que na prática cada um traz. E se tu tá identificando alguma dessas questões, né? Alguma dessas fases desse ciclo. Porque as fases nos estudos e nas fontes, elas podem divergir, né? 3, 5, 6, mas não importa, porque todas vão trazer
praticamente a mesma coisa, um comportamento padrão desse tipo de relacionamento abusivo e desse ciclo que se faz ser um relacionamento abusivo. Então, é muito importante, não precisa te atentar a quanto... Oi, meu amor, quanto tempo, Ana? Que bom que tu tá aí. E fico muito feliz que tu esteja aí. Então é importante te atentar a cada fase como ela funciona. Não importa muito quantas são, o jeito que é, enfim. Eu vou trazer para vocês de todos os estudos que eu tive e de tudo que foi muito coerente com a minha experiência com as mulheres que eu atendi, que tiveram relacionamentos abusivos. Então, eu sempre me baseio mais na prática, na experiência que eu vi acontecer, ou de coisas que eu vivi, ou de coisas que eu vi as minhas mentoradas, as minhas clientes, elas vivenciarem. Então, eu relaciono isso, claro, com os estudos que eu já fiz e com os cursos que eu já fiz, as especializações. Então, mas tem que, para mim, ter essa coerência de realmente acontecer na prática, né? Eu ter visto isso através das minhas mentoradas de acontecer. Bom, dito isso, vamos lá, né? Geralmente o que acontece? Eu, vamos dizer de novo, na minha visão e no que eu trago para vocês, ele começa com uma idealização, tá? O que difere, né, às vezes, essas fases das outras, né? O que difere as fases de algumas coisas que tu vai ler de outras? É que muitas falam do ciclo quando ele já tá lá na metade, assim. Falam de, por exemplo, 3 fases as mais gritantes, importantes. Eu já tô pegando essas fases, elas bem do início, né? Até pra te identificar elas do início, né? Até... Ai, querida Ana, muito obrigada. Ah, sim, essa pessoa que tu tá, isso. Que bom, fico muito feliz por ti, muito feliz por ti. Então, vamos lá, que bom, Ana, que bom que tu não precisa, mas é sempre bom a gente saber, né, se atentar a cada fase, né, do relacionamento abusivo para não cair nelas, né, saber como não cair num relacionamento abusivo. Então, porque às vezes ele se torna, tomara que não seja o teu caso, né, óbvio, mas às vezes ele se inicia muito maravilhoso, né, e é isso que eu vou falar para vocês, eu vou falar bem do início, né, de como ele pode começar. Por exemplo, começa com uma idealização, né, geralmente, ou qualquer relacionamento, às vezes, começa com uma idealização, né? De achar que é a pessoa da tua vida, que é o príncipe, aquelas coisas que a gente já falou na live anterior, que eu falei, domingo passado, da questão da cultura, que a gente tem essa cultura de príncipe, essa cultura de querer o cara perfeito, e ninguém é perfeito, então tu coloca lá em cima o teu padrão, né? Tu acha que... E aí o cara... Quanto mais ele quer, vamos dizer, parecer uma coisa que ele não é, mais ele vai estar próximo dessa perfeição que tu quer, né, no início, né, mais ele vai se moldar a isso. Mas quanto mais ele se molda, mais perfeito parece, mais tem que tomar cuidado, né. Então, o que acontece? Nesse ciclo, né, do relacionamento abusivo, ele pode começar com essa idealização, né? Porque tu idealizou tudo perfeito, o príncipe perfeito, o príncipe, né? O cara perfeito que diz coisas maravilhosas, que é romântico, que não sei o quê. Não que não possa conhecer alguém assim. Pode, deve. Só que quando é abusivo, ele vai vindo as outras etapas, né? E aí o que diferencia essa... Porque essa etapa da idealização pode ter em qualquer relacionamento no início, né? Porque a gente acaba idealizando muito, né? Criando muita expectativa.
E porque, né, principalmente das pessoas que estão ali mais vulnerável, mais carente, elas querem uma pessoa, uau, perfeita, né? Acham que esse relacionamento vai ser perfeito. Então aí tu começa a botar essas expectativas lá em cima. Então o que acontece? Aí com o tempo, né, e começa a perceber que não é tudo aquilo ali, porque ninguém é, né? Porque ninguém é perfeito. Então tu começa, e ele também, a ter uma questão muito, a ter muitas divergências, né, entre o casal no início e tal, que às vezes pode ser normal num relacionamento, né? Aí vai, pra ser abusivo ou não, vai da forma que ela vai se criando, como eu já te disse, vai depender das outras etapas que a gente vai falar aqui. Aí ele pode ir pra etapa da alienação, tá? A gente falou da etapa da idealização, vai para uma etapa de alienação, tá? Onde os dois, né, começam, aí é dos dois também, né, começam para ser esse mundo perfeito, começam a ficar alienados no mundo deles, né, não querem, não evitam de ver outras pessoas, outros casais, acabam fazendo tudo junto, tudo tem que ser grudado, tudo tem que ser, não, sabe, não pode, outra pessoa não pode sair sem a outra, né, tem que estar sempre nesse mundo deles, e acabam se fechando, se alienando nisso, né, e aí muitas vezes acaba essa questão assim, é tipo uma chantagem, né, que aí estabelece o amor referente à confiança, né. Por exemplo, eu vou ver uma frase aqui de exemplo para vocês. Ó, se você me ama de verdade, você vai fornecer a sua senha das redes sociais. Se você me ama de verdade, você vai ficar só comigo. Você não vai sair, né? A gente vai ficar só juntos. Ah, a gente vai isso, fazer aquilo juntos. Ah, não vamos, não sei aonde, porque eu não tô afim, vamos fazer junto, e se tu me ama, tu vai fazer, sabe? Vira uma chantagem, vira uma... pra te provar o teu amor, tu tem que fazer o que ele quer, fazer tudo que ele quer. Isso já começa a destoar de uma coisa que, porque aí vai entrar em várias outras coisas. Vai entrar na falta de respeito, vai entrar na tua privacidade, vai entrar na questão de falta de identidade, de falta de falta de privacidade, né, de respeito, enfim. Então, essa alienação entre os dois, que às vezes é, claro, proposto pelo abusador, né, exatamente para se fechar naquela bolha e não ter ninguém que vá abrir os olhos da outra pessoa, ou não tem ninguém que vá destruir essa fantasia toda que ele tá construindo pra ti, né? Pra fazer tu acreditar nessa fantasia toda. Então ele tenta alienar cada vez mais, te alienar os dois, ficam só o casal sempre em função um do outro, tá? E aí tem essas daqui a pouco, esses pequenos detalhes de frases que, se tu me ama, tu tem que fazer isso, se tu me ama, tu tem que fazer aquilo, né? Então, acaba passando dos limites da outra pessoa. Daí, como eu falei, da privacidade, de respeito, dos valores, enfim. Então, e aí quando a outra pessoa não tá desenvolvida o suficiente, ela não tá preparada o suficiente, ela vai achando que aquilo é normal, que é normal viver só os dois, que é normal, não sei o que, sabe? Então, vai virando isso, assim, uma certa chantagem, um certo... um ciclo ruim. Outra fase, outra etapa, né, desse ciclo, começa a desvalorização e despersonalização, tá, da pessoa, né? O que seria isso, né? Ela vai se gerando e aumentando as tensões. O que era, parece que maravilhoso, que as duas pessoas, né, tu é maravilhoso, isso, tudo é perfeito, tudo maravilhoso, aquele mundo, aquela fantasia, ela vai caindo aos poucos, porque aí com algumas atitudes tu vê, não, opa, ele não é,
tudo isso, não é perfeito, e ele vai, que antes dizia que tu era perfeita, ele vai começando pelo contrário, a só achar defeito, a te criticar em doses fortes, críticas fortes, até com desrespeitos, né? E assim, vai ocorrendo o controle, né, de comportamento, né? Aquelas coisas de, tu não vai sair com essa roupa, tu não vai sair, né, se eu não for, que mais? As ofensas verbais, vai aumentando aquela tensão, e aí vai aumentando as discussões, vai aumentando as ofensas, algumas palavras vai tentando humilhar a outra pessoa, vai se tornando aquela coisa abusiva mesmo, aquela coisa para atingir a outra pessoa, né? Então faz de tudo, humilhações, ofensas verbais, são defeitos, né? Vive dizendo defeitos, só te critica, só defeito, enfim. Se torna uma coisa bem depreciativa e tu vai perdendo tua identidade, porque aí tu não sabe, é a despersonalização. Tu vai perdendo a identidade, na verdade. Tu não sabe mais direito os teus valores, tu acaba com a tua autoestima, acaba com a tua confiança, porque tu vai internamente ou inconscientemente, tu vai acreditando naquilo ali que a pessoa vai te falando, né? E aí tu vai achando que realmente tu é um nada, enfim, e que não serve, não tem como tu sair até desse relacionamento, porque ninguém vai te querer, né? É uma das coisas também que vai começando a passar na cabeça. E aí as mulheres, elas vão perdendo a identidade também para agradar o homem, né? Já que ele tá te criticando tanto, já que ele tá falando isso, falando aquilo, e tu começa a pensar, não, mas peraí, eu tenho que fazer diferente, né? Eu tenho que mostrar que eu não sou assim, eu não sou assim, enfim, aí tu vai fazendo tudo para agradar ele. E aí se torna, tu vai cada vez se enredando mais nessa questão até da dependência emocional, né? Depois a gente vai falar mais pra frente. Bom, e aí a mulher se sente acuada, né? Acha que o parceiro sabe tudo, que ele vê tudo, que ela não pode fazer nada, que ele vai ficar sabendo, né? Não pode fazer o que ele tá dizendo pra ela não fazer, que nem sair de casa, falar com as pessoas, porque acha que ele vai saber e que ele vai, né, fazer alguma coisa, então se torna uma tensão constante, né? Até pra falar alguma coisa pra pessoa, tu não consegue porque tem medo da reação dela, porque tu tem medo de, né? Isso vai se tornando cada vez pior a tensão. Bom, aí tem a fase também que a gente chama de, eu chamo, né, que muitos chamam, já ouvi também, mas eu preferi, eu acho que esse nome ele é bem, eu preferi deixar ele porque ele fala bastante sobre realmente essa fase, que é a montanha-russa. O relacionamento ele se torna uma montanha-russa. Uma hora vocês estão bem, relativamente bem, tá tranquilo um pouco, assim, as coisas estão tranquilas, daqui a pouco as coisas já viram, assim, de uma maneira, já começa uma briga, já, por qualquer motivo, às vezes tu nem sabe o que aconteceu, começou uma briga, e aí a coisa se torna de novo horrenda, se torna um inferno, e daqui a pouco se torna uma paz de novo, assim, se torna não exatamente uma paz, mas se torna mais tranquilo. Então, mas de uma hora para outra. São picos muito grandes e muito rápidos, né? Como uma montanha-russa mesmo, assim. E aí, ele pode vir essas agressões, né? Continuar essas agressões verbais, pressão psicológica, né? Agressões psicológicas como física, né, como moral, enfim, sexual, e principalmente, né, essa violência psicológica mesmo que se torna, né, porque a pessoa se torna ali refém, e se torna com medo, fica com medo, enfim, é muita pressão mesmo emocional.
e agressão, né? Enfim, te dá um prejuízo emocional enorme. Bom, aí vem a fase da reclusão, né? Eu chamei de reclusão, né? Que logo se isola da família, se isola dos amigos. Por quê? Porque a pessoa não quer que tu fale com ninguém, que ela vive só pra ti, que ele acha que vocês se bastam, né? Naquele ciclo ali, voltando lá atrás, no ciclo da alienação, né? Ele te faz tu acreditar que vocês se bastam, que vocês se amam tanto, que se bastam, que não precisa de mais ninguém. E é tudo que ele quer. Porque é isso, porque ele quer que tu fique ali dependente cada vez mais, né? E que tu não tenha mais, que tu te afaste das pessoas, que não tenha mais pra quem falar, com quem falar, né? Com quem falar essas angústias, alguém que também daqui a pouco consiga te abrir os seus olhos, ou que te ajude a fazer alguma coisa. Então, para ele, é vantagem que vocês fiquem realmente reclusos, que é a fase da reclusão ali, tu principalmente, né, a pessoa que tá, a vítima, né, que não consegue compartilhar as angústias com ninguém, que não fala mais com a família, que não tem mais amigos, que o excesso de ciúmes, né, que esse excesso de ciúmes, tô lendo aqui o que eu escrevi pra não sair do roteiro, né? Porque isso dá uma conversa enorme. Então eu pretendo não sair muito do roteiro, então eu tô até vendo às vezes o que eu escrevi pra não sair do roteiro aqui pra vocês, né? Então eu vou dando uma olhada pra eu lembrar e não sair do roteiro. Bom, essa fase de reclusão, então, né, como eu falei, aí tu acaba sendo recluso, a vítima, né, acaba sendo recluso da família, dos amigos, enfim, fica só ali como o abusador quer, em função daquele relacionamento, em função, tipo, um cativeiro mesmo, né. E aí, muitas mulheres, aí o pior de tudo é isso, tá? Muitas mulheres, em alguma dessas fases, acham que essas coisas, esses comportamentos, né, excesso de ciúmes, não querer ver ninguém, que tu veja ninguém, acham que isso é amor, que ele faz esse comportamento porque ele ama, né? Muitas mulheres ainda acham, não, ele tem ciúmes porque ele ama, não sei o quê. Muitas acreditam nisso, tá? O que se torna mais difícil de abrir os olhos, mais difícil de quebrar esse ciclo, porque é tudo que ele quer, né? Que tu acredite nisso. Então, vamos lá. Daí vem o que eu chamo, né, que pra mim aqui nas minhas anotações, né, de tudo que eu vi já as mulheres passar, né, de mulheres que eu atendi, e do que eu já estudei também, então eu coloquei essa ordem, né, de acordo com o que eu já estudei, de acordo com o que eu já vi, né, muitas mulheres passar, e aí faz todo sentido. Tem a última fase, né, nesse meu resumo desse ciclo, né, é a fase da lua de mel, né, é onde o homem, ele pede perdão, né, por tudo que ele o que acontece? Muitas vezes ele começa a perceber que a mulher, ela tá a ponto, no limite de tomar alguma atitude, tá? Geralmente ele tem essa atitude por isso, ou ele tem medo que ela faça isso, porque já chegou numa questão tão profunda, né, já tá tão passando dos limites, né, que mesmo, né, com a reclusão, que ele quis que ele fez com que ela seja reclusa da sociedade, dos amigos, da família, não tem mais pra quem falar. Mas mesmo assim, ele tem medo que ela tome alguma atitude, ou que ele perca o controle de alguma forma, que ele perca o controle dela. Então, ele vai lá e pede perdão, né? Ele vai lá e diz que tá arrependido, ele vai lá e tenta, né, fazer promessas que vai mudar, que teve um surto, que não é assim, enfim, várias questões para fazer ela acreditar, né? E fala de novo que ama, lógico que a mulher, ela quer acreditar, né, naquela situação, ela quer acreditar que ele ama, ela quer acreditar que ele não é assim,
né? E muitas vezes ela acredita, ela só precisa que ele fale isso. E aí e ele sabe disso, né? E nessa situação, nessa última fase desse ciclo, ele faz isso, exatamente o que ela quer, pra ela continuar, né, no controle dele. Então ele vai lá e tenta essa reconciliação, né, essa construção do vínculo. E aí, quando esse vínculo, de novo, esse elo se junta, esse vínculo ele se constrói, porque daí a mulher fica de novo, né, vulnerável a ele, ela de novo acredita que ele vai mudar, acredita em tudo, confia nisso, então ele volta ao ciclo novamente, ele vai lá para a ponta do ciclo lá, né? Que é a questão, de novo, né, dessa idealização de que tudo vai mudar, da idealização de que a pessoa é, que ela não é, mas dessa idealização que tu fez no início, aí a pessoa, né, a vítima fez lá no início, ela volta a acreditar naquela idealização lá, de novo, do príncipe, do cara perfeito, do cara que ela sonhou, depois vai para alienação, vai para desvalorização e despersonalização, né, montanha russa, reclusão e volta para a última fase da lua de mel, né? E aí, como é um ciclo, ele vai se repetindo, Geralmente, claro, às vezes não tão nessa ordem, tá? Mas geralmente o comportamento ele é tão linear que ele acaba sendo nessas ordens, exatamente nessa ordem, né? Então, todos os estudos também mostram essa linha de comportamento, desse ciclo. Por isso que se torna um ciclo, porque ele vai passando por todas as fases e vai voltando. E tem mulheres que ficam muito tempo nesse ciclo, né? Anos nesse ciclo e não conseguem sair, tá? É muito difícil. E aí o que acontece, tá? Deixa eu ver o que mais que se eu me passei em alguma coisa aqui desse ciclo. É isso aí. E aí a parte muito pior nisso, assim, sabe? De continuar, o que faz a mulher também continuar nesse ciclo, né? Ela acredita que não é tão grave assim, né? Além de continuar acreditando nele, que ele vai mudar, nessas coisas todas que ela quer que acredite, porque ela pensa, não posso ter me enganado tanto, né? Eu não sou tão burra, né? Eu falo as palavras que elas usam, né, pra mim. Eu não sou tão burra, não sou tão idiota, não pode ser, ele vai mudar, ele não é assim, porque ele não era mesmo assim, né, não era pra ela, né, pra poder convencer ela, então não era assim no início, pra convencê-la, e ele vai mudar, ele vai voltar a ser o que era, ele vai, né, é só uma fase. E aí o pior de tudo, ela acha que não é tão grave assim, né? Mas isso já aconteceu várias coisas, né? Inclusive a questão de violência física muitas vezes, né? Violência sexual, violência de todas as formas. A mulher já tá humilhada, já perdeu a sua identidade, tá? Porque muitas mulheres chegam pra mim assim, elas simplesmente, elas não sabem mais quem elas são. Elas não sabem mais os seus valores, elas não sabem mais o que elas são dispostas, assim, o que elas deveriam estar dispostas, o que é um relacionamento de verdade, se essas coisas todas elas fazem parte de um relacionamento. Elas não sabem mais o que elas querem da vida, se elas ainda têm possibilidades na vida, se elas têm ainda algum potencial dentro delas, porque eles detonam todos os potenciais delas, esses abusadores, detonam sua autoestima, detonam qualquer dignidade que ela tenha, porque às vezes até faz ela ficar dependente dele realmente, financeiramente, ou dependente emocional, tá? Porque aí o relacionamento abusivo, ele se caracteriza muito, né? E essa pode ser a diferença, às vezes, de um tóxico. É a diferença, geralmente, de um relacionamento tóxico, é a dependência emocional.
quando tem essa dependência, porque é muito mais difícil de quebrar o ciclo e de sair, porque a pessoa ela fica realmente dependente, como um dependente químico, tá? Ela não consegue mais se dar conta do que tá acontecendo e ela, mais do que isso, ela acredita que ela precisa daquilo ali, ela precisa estar nesse ciclo pra viver assim, ela não tem mais outra. É triste, né? É muito triste falar tudo isso, é muito triste ver elas passando por isso, tá? Mais triste ainda tu ver elas passando por tudo isso e elas continuarem dizendo isso, que não, que é isso que elas querem, porque elas precisam disso, porque elas não vêem outra alternativa, elas não conhecem outra vida, elas não conhecem outro caminho, né? Porque é aquilo ali. E elas acreditam que sem ele, sem aquela pessoa, elas não têm mais sentido, né? Porque ele fez ela acreditar nisso, né? Ele construiu tudo isso. Ele fez ela refém dessa... Fez o inconsciente, no inconsciente dela, no cérebro dela, ela tá dependente a isso. Dependente dele, dependente dessa relação. Isso é extremamente triste, assim, extremamente, e pra sair de um negócio desse é muito difícil, né? E aí a gente vai falar de como quebrar esse ciclo, tá? Mas hoje eu não vou falar sobre isso, até pra vocês, como eu disse. Como são muitas informações e é um assunto muito delicado, a gente tem que falar um pouco de cada vez, pra vocês ir assimilando, tá? E para ficarem de muito alerta com tudo isso, para assimilar cada passo desse, para terem alerta, para se alertarem das pessoas próximas, né, que possam estar vivendo isso, amigas, enfim, parentes, pessoas próximas. Então, eu preciso ir muito também, assim, ir um pouco devagar com tudo isso para vocês assimilar, né? E aí, na próxima live, domingo que vem, a gente fala de como, né, como pode ser quebrado esse ciclo, que é muito difícil, muito difícil, envolve muita coisa mesmo, mas a gente pode, né, a gente pode quebrar esse ciclo, então eu vou trazer pra vocês como pode ser feito isso, né, mas hoje, pra finalizar, assim, eu preciso que vocês entendam, né, de que isso que eu quero trazer muito para vocês, entender esse ciclo, para identificar também, não cair nesse ciclo, né? Identificar desde o início já, para fugir disso e também para identificar pessoas que possam estar nesse ciclo, para, né, ajudar outras mulheres, para disseminar essa informação, tá? Mas que antes de cair em qualquer antes de ficar vulnerável para cair em qualquer um dessas fases ou iniciar um relacionamento tóxico, né? Mas muito importante antes disso, tá? Que o que é tão grave? Por que é tão grave ali a mulher pensar? Não, mas isso não é tão grave, continuar nesse ciclo. Tá, o que é grave? Que geralmente é nessa fase ali, não é dessas fases, sei lá, de tantas vezes que ela já passou por esse ciclo e por ela acreditar que ele vai mudar, continuar nesse ciclo e tal, isso muitas vezes leva, isso é muito importante a gente falar, é onde leva o feminicídio, sabe? Muitas dessas histórias do feminicídio aconteceram assim, iniciaram assim, né? Eram assim, tinha esse ciclo de relacionamento abusivo. Isso é super importante, que a gente consiga quebrar esse ciclo para não acabar da pior forma, que é o feminicídio, né? Para não chegar nessa situação. Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso, que eu não gosto de dizer para vocês, que eu não gosto desses assuntos, mas é importante para alertar, né, para as mulheres se alertar, para alertar outras mulheres, para a gente estar sempre alerta e principalmente para não cair, né, nesse tipo de relacionamento, para a gente
saber desde o início, né? Pra gente fazer escolhas assertivas para não ter esse problema de querer essa carência, essa angústia de daqui a pouco conseguir, de daqui a pouco cair num relacionamento assim. Por quê? Porque tu tá vulnerável, porque tu tá carente, porque tu não te desenvolveu o suficiente, porque tu não tem autoconhecimento, porque tu não tem desenvolvimento pessoal, porque tu não entende, tu não te defrontou, tu não conheceu as tuas sombras, né? Tu não desenvolveu isso em ti. Então, hoje eu preciso, para finalizar essa live, hoje eu preciso te dizer isso, de como não, antes de qualquer coisa, como não cair em relacionamentos ruins, né? E tem formas de não cair. Tem uma forma muito importante de como não cair. É realmente tu te desenvolver como pessoa. É te desenvolver como mulher, né? Antes de tudo como pessoa, né? Mas conseguir te desenvolver, assumir, né? Ter a tua autorresponsabilidade de assumir o que tu tem que desenvolver, de entender, em primeiro lugar, teu autoconhecimento, de entender as tuas fraquezas, a tua vulnerabilidade, de entender também o teu potencial, de entender no que tu é boa, no que tu gosta de fazer, no que teus talentos, tua inteligência, porque todo mundo tem potencial, todo mundo tem inteligências, todo mundo é passível de todo mundo tem um propósito, todo mundo é passível de chegar em algum lugar que tu realmente seja feliz, né, fazendo, tanto de profissão, quanto tu entender o que tu quer da tua vida também. Se tu quer ter família, se tu não quer, se tu quer ter filhos, se tu quer ter marido, se tu não quer, se tu quer só viajar pelo mundo, sabe, entender, isso é autoconhecimento. Entender também quando tu tá vulnerável, por que tu fica vulnerável, entender o que te faz tu ter algumas reações, entender as tuas emoções, ter gestão das tuas emoções, tudo isso é super importante. Tudo isso é super importante para te não cair em relacionamentos ruins, né? Para te fazer escolhas assertivas, né? E também para te desenvolver o teu relacionamento hoje, né? Então, isso é fundamental, né? Fundamental primeiro, eu sempre digo, é te evoluir como pessoa, é ter uma vida incrível para te realmente ter um relacionamento saudável, um relacionamento incrível. Primeiro, tu precisa estar de bem contigo mesmo. Eu sei que pode parecer muito clichê tudo isso, todo mundo fala, mas colocar em prática é muito diferente, né? Isso é que te faz tu te diferenciar dos outros, é colocar tudo isso em prática. E como fazer isso? É achar métodos que te ajude, né? Planos de ação que te ajude a fazer isso, né? É métodos que te dê esse passo a passo de como chegar lá, de como te desenvolver, de como tu descobrir, ter o teu autoconhecimento, descobrir teus potenciais, descobrir tua inteligência, descobrir tua vulnerabilidade também, como lidar com a vulnerabilidade, como lidar com o teu lado sombra, porque todo mundo tem, né? Como ter a responsabilidade, a autorresponsabilidade pela tua vida, como ter as rédeas da tua vida e saber o que tu quer fazer e realmente fazer, né? Saber os teus valores, que é super importante. Muita gente acha, nossa, mas né, parece tão simples. O que chega de mulher pra mim que até por ter vivido esses relacionamentos abusivos, elas não sabem mais quem elas são, elas não sabem mais seus valores, talvez nunca souberam direito, né? Só deixaram a vida levar. E aí caem nesses relacionamentos. É isso que eu digo pra vocês, é um ciclo também, entendeu? Tu não te conhecer, tu não te desenvolver, tu não ter responsabilidade na tua vida, tu não ter essa autorresponsabilidade de, poxa, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, sabe, pra melhorar, enfim. E aí tu acaba, né, esperando sempre do outro, o outro é culpado, o outro não sei o que, e aí tu acaba caindo em situações ruins, não só amorosas, como interpessoal, como emprego ruim, chefes ruins,
colegas que né, tem relacionamento tóxico, te colocam pra baixo, que te limitam, que enfim, né, acabam com a tua autoestima. Então, o que é super importante? É a confiança, é confiar em ti mesmo, é ter uma confiança em ti, que tu é capaz. Mas para isso, tu precisa saber que tu é capaz, precisa te descobrir, precisa te autoconhecer, né? Como é que tu vai saber? Porque é muito lindo, né? As pessoas falarem, tu é maravilhosa, tu é poderosa, tu pode isso, tu pode tudo. Tá, mas e aí, como é que eu faço isso? Como é que eu descubro esse meu poder, né? Pessoal, essa coisa, essa motivação para fazer tudo isso que as pessoas me falam, como? E eu criei um método para isso, eu posso te dizer, é um passo a passo, todos os dias, não é milagre, não tem fórmula mágica, infelizmente, não tem. Não é um programa, não é um software, né, que tu vai baixar ali, infelizmente ainda não, pode ser que no futuro, mas tu precisa ter na prática, né? Tu precisa ter ferramentas que te ajudem nisso na prática, tu precisa ter ações que te ajudem nisso na prática todos os dias e todos os dias evoluir um pouquinho, passo a passo. Todos os dias tu descobrir alguma coisa diferente sobre ti, todos os dias, sabe? Um dia de cada vez, um passo de cada vez. E isso que eu pensei no meu método, mas prático. E com essas mulheres que eu conheci e que eu apliquei esse método, né? Muitas mulheres que vieram de relacionamento abusivo, que estavam detonadas, né? Vamos dizer assim, né? Que estavam perdidas mesmo, né? Já na vida, não tinham nenhuma autoestima, nada, muito menos confiança nelas mesmas, muito menos saber o que elas iam fazer da vida, não, estavam totalmente perdidas. Eu usei esse método com elas e foi aí que eu consegui desenvolver realmente esse método para ajudá-las, né? E pensando nessas fases todas e por que essas coisas aconteciam e por como não acontecer mais, né? Então isso a gente vê que é esse método, né, que eu tô falando para vocês, o método, Metamorfose da Borboleta, tá? Que é o meu método que eu construí. Por que Metamorfose da Borboleta? Porque tem todas as etapas que a borboleta passa, né? Que ela tem que se desenvolver também para ela voar. Para ela virar aquela borboleta, ela primeiro foi um ovinho, né? Foi um ovinho, depois ela virou uma lagarta, né? Uma lagarta até feia, uma lagarta, né? Estranha. Mas essa analogia da vida, às vezes a gente se sente uma lagarta estranha, né? Que ninguém quer nem tocar, ou que ninguém nem dá valor, enfim. Mas ela precisa, né? Ela também precisa ser uma lagarta e ela precisou ser um ovo para ela ser um casulo e virar uma borboleta e voar para onde ela quiser e fazer e causar até o efeito que ela quiser, né? Que a gente conhece, efeito borboleta, que eles chamam, né? Que é um efeito que às vezes acontece em um canto do mundo e causa efeito em outro canto do mundo, né? Acontece a batida das asas da borboleta num canto do mundo pode causar um efeito, né? Tem essa analogia do efeito borboleta. E é exatamente isso o meu método. É para passo a passo tu ter o autoconhecimento que tu precisa, né? Aprofundar esse autoconhecimento para realmente entender as suas potencialidades, entender aonde tu precisa, as tuas fortalezas também, né? Onde tu precisa te desenvolver, o que te leva, né? Os teus, as coisas que te levam que tu tem às vezes lá dentro de ti, tu nunca olhou para isso, né? Para saber o que te leva a ter algumas reações, né? Que tu tem algumas para te conseguir controlar algumas reações, para te conseguir ter, né, nem controlar, é ter essa gestão, né? Para essas emoções não te controlarem,
Porque muitas vezes as emoções controlam a gente, então a gente não consegue, né? Tanto nos próprios relacionamentos, próprio relacionamento abusivo, são emoções que controlam a gente. Então a gente tem que conseguir ter essa gestão dessas emoções, pra gente não cair em algumas ciladas, né? Tanto de relacionamento quanto da vida, né? De relacionamento interpessoal, de trabalho, de aprender a conviver com as pessoas, ter uma melhor comunicação. E eu sempre digo isso. Quando tu desenvolve como pessoa, não é só pra te conseguir um relacionamento, conseguir alguém, conseguir melhorar o teu relacionamento. Não é só isso que acontece. Como tu transforma a tua mentalidade, porque não tem como não transformar a tua mentalidade, porque tu pensa de uma outra forma, porque tu te descobre o que tu quer, o que tu gosta, os teus valores reais, o que te motiva na vida, o que te move na vida, teus propósitos, teus propósitos de vida, né? Tu aprende a ser resiliente, tu consegue se comunicar melhor com o mundo, te posicionar para o que tu quer, para o mundo, ter com isso escolhas assertivas, né? Não cair mais nesses relacionamentos abusivos, tanto de amoroso quanto de amizades, enfim, né? Trabalho, enfim. Tu substitui hábitos, né, ruins por hábitos bons, que realmente vai te fazer prosperar, que vai mudar a tua mentalidade. Tu consegue mudar aquelas ideias fixas que a gente tem, que muita gente chama de crenças, enfim. Umas ideias que colocaram lá na nossa cabeça desde a infância, tu consegue te libertar disso. Porque aquelas ideias muitas vezes te limitam, te deixam numa caixinha, né? Tu consegue te libertar disso, porque tu consegue ser maior do que... Não precisa te reduzir a uma caixinha, né? Tu pode te libertar disso. Então, isso... Pensando em tudo isso que eu sei, tá? Que eu vi ao longo desses anos de trabalho. E antes disso, que eu mesmo vivi, né? Que eu mesmo desenvolvi, né? Precisei me desenvolver para eu conseguir algumas coisas na minha vida, para as coisas andarem, para realmente eu descobrir o que eu queria da minha vida, o trabalho que eu queria, que eu amo fazer, né? Que hoje eu sei que eu amo fazer, a faculdade que realmente eu quis, né? Que hoje eu quis, enfim, que eu... enfim, que demorei tantos anos para realmente descobrir. Antes só ia deixando a vida levar, fazia o que achava que, né, que era importante, mas não era importante para mim, não era o que eu mais queria, não me autorresponsabilizava. Isso é muito importante, chegou a me emocionar, vou falar, porque a autorresponsabilidade às vezes muda tudo. Tu realmente te autorresponsabilizar pela tua vida, até pelo teu relacionamento, sabe? Porque às vezes a gente joga tudo no outro, o outro isso, o outro não, te responsabiliza, qual a tua parte? Todo mundo tem a sua parte, né? Claro, não falo ali dos abusivos, não é nem dos abusivos agora que eu tô falando, tá? É relacionamentos, vamos dizer todos inicialmente, né? Qual a tua responsabilidade? Daqui a pouco o teu relacionamento hoje, pra melhorar o teu relacionamento, né? O que tu precisa, o que tu acha que tu pode melhorar, né, em ti, como pessoa. Não é nem pensando, no relacionamento, pra agradar o outro. Não. É como pessoa. O que como pessoa tu pode se desenvolver, que vai melhorar o teu relacionamento, que vai melhorar a tua vida, né, que vai melhorar o teu trabalho, que vai melhorar... A gente tem sempre coisas pra evoluir. Então... esse é o autoconhecimento, é tu começar a te dar conta, te avaliar, assim, das coisas que tu faz, das tuas reações no dia a dia, como é que tu pode melhorar, o que tu pode fazer para algumas coisas não acontecerem mais, que tu não quer mais na tua vida. Mas assim, a base de tudo, né, além de autoconhecimento, de se responsabilizar, de ter a coragem, né, de ir em busca da vida que tu quer, que tu sonha, que tu merece, né? Ter essa confiança em ti mesmo, que pra te ter essa confiança tu precisa antes tudo que eu falei, ter o autoconhecimento, te conhecer, saber os teus valores, né? Mas assim, pra te ter toda essa coragem, né, de ir em busca dessa vida que
tu quer, que tu sonhou, que tu merece, é tu realmente te priorizar, né? É tu te priorizar. Eu vou investir em mim, né? Vou parar um pouco de pensar em todo mundo antes e agora eu vou pensar em mim. É o autocuidado que eu falo muito aqui pra vocês. Poxa, o que eu posso fazer também pra mim? O que eu gosto, né? O que eu gosto? Fazer alguma coisa que eu gosto também. Fazer uma coisa que me faz bem. Fazer uma coisa pra minha saúde. Porque, né, eu acho que é importante a minha saúde. É importante eu me sentir bem. Com a saúde eu me sente muito bem. Obrigada, Rogério. Ai, legal. Obrigada, Rogério. Obrigada pela tua participação. Obrigada aí pelo elogio da live. Eu li Paulo Coelho e se chama... Ai, sim, eu já li também. É maravilhoso. É bem isso, porque é um dos pilares mais importantes para, vamos dizer assim, para a existência humana mesmo, para a evolução humana. É a autorresponsabilidade. Isso às vezes parece tão... Se a gente só joga, é autorresponsabilidade. Não, é cada ação que tu fizer e cada coisa na tua vida, tu tem a tua parte, tu te autorresponsabilizar pela tua parte, né? Porque do outro tu não pode fazer nada, né? Cada um tem que fazer a sua. Mas também tu não pode ficar só parado reclamando que o outro não faz, se tu não vai fazer. Porque quando a gente muda, isso, pra mim, quando eu soube disso, e na prática, né, virou uma chave pra mim. Quando a gente se autorresponsabiliza e muda, né, dentro da gente, evolui, tudo muda na nossa volta. Pode acreditar, pode dizer, ai, não, isso aí é só a lei da atração. Não, eu acredito também na lei da atração, tá? Mas não tô falando só da lei da atração. Eu tô falando por quê? Porque as pessoas, quando tu muda, as pessoas que estão contigo também, se elas não... Porque assim, se elas estão apegadas àquele teu modo antigo ali de viver e tal, aquele jeito, elas vão... As pessoas que te colocam pra baixo, as pessoas que estão naquela vibe ruim ali, elas vão acabar saindo, elas vão acabar indo pra outro lugar, porque elas veem que tu mudou. E aí tu começa a atrair pessoas que realmente têm a ver contigo. Aí também, a lei da atração, mas porque tu age daquela forma. E aí tu agindo daquela forma mais próspera, mais positiva, que tu consiga, né, que tu te autorresponsabiliza, não fica reclamando, não fica jogando nos outros, não, tu vai atrair pessoas também que pensem como tu, né? Essa é a tendência. Então, tu tem que realmente, Rogério, muito obrigada aí pelo até uma dica, né? Até fica a dica aí pra quem quiser. A autorresponsabilidade, o poder da autorresponsabilidade. É o livro do Paulo Vieira, bem bom também, exatamente. Fala muito, tudo que puder aprender sobre autorresponsabilidade é sempre super importante, super importante. Então, o que eu queria falar pra vocês é isso, que assim, que vocês conseguindo, né, pensar nisso principalmente, né, se cuidar de ti, para poder cuidar do outro, tem muita, principalmente mulher, assim, tem, né, esse perfil de cuidadora, né, de sempre cuidar do outro, botar o filho, o marido, todo mundo na frente, mas sim, procura te priorizar, né, também, porque para cuidar do outro, a gente tem que cuidar da gente também, a gente tem que estar bem, senão não consegue cuidar de ninguém. Então isso é super importante, te prioriza, aí aquela, né, máxima, o amor próprio, porque senão tu também não consegue amar ninguém, e ninguém consegue te amar se tu não souber o teu valor, se tu não souber o quanto tu é, né, importante, o quanto tu é maravilhosa, ninguém vai saber, porque tu não vai conseguir passar isso para as pessoas. Então é super importante ter essa confiança na tua vida, tá? Eu já falei bastante, né? Demais até. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. E esse método onde vocês encontram, né? Aí esse plano de ação prático, onde tu vai ter ferramentas, onde tu vai ter como botar em prática realmente, né? Aí eu vou te convidar para ir lá na minha bio para te saber mais, né? Ali na bio do Instagram, ali onde tem meu perfil e tal, ali tem o cause impacto e seja imparável, que é isso que eu quero para ti,
que tu vá fazer, né? Tu vá fazer esse passo a passo aí desse método do metamorfose borboleta, tu viva essa metamorfose primeiro ali da borboleta e depois causa impacto, né? Tu vai causar impacto na tua vida, porque tu vai transformar a tua vida, vai causar impacto na vida das pessoas e com isso do mundo, porque tu vai entender que é importante tu deixar o que tu vai deixar pro mundo, né? O que as pessoas, e aí eu vou deixar uma reflexão aqui, o que as pessoas, quando tu for, né, que um dia todo mundo vai, quando tu for, o que tu vai deixar, né? O mundo, não falo de filhos, herança, herdeiros, enfim, eu falo de legado, né? Do teu legado realmente, meu cabelo não tá se ajeitando hoje. O teu legado, né? Como as pessoas vão lembrar de ti, quais os ensinamentos que tu vai deixar, quais, assim, as marcas, né, positivas na vida da pessoa. É isso que eu falo do impacto, de causar impacto. São marcas positivas, são legados, são ensinamentos, que isso a gente não precisa ser professor ou coisas assim que, né, professor maravilhoso, nossa, uma profissão maravilhosa, mas assim, não é só o professor que ensina, né? Todos nós ensinamos alguma coisa boa, né? E ruim também, óbvio. Mas o que tu vai ensinar de bom para as pessoas, né? O que tu vai não só ensinar, mas o que tu vai mostrar de bom, né? Que vai fazer diferença na vida das pessoas, né? Por quê? Porque às vezes o ensinar é exemplo, né? O melhor ensinamento é o exemplo. Então, se tu viver a tua vida bem, né? Se tu conseguir causar esse impacto primeiro, essa transformação, né? Esse impacto primeiro na tua vida, positivo, de ter essa mentalidade de autorresponsabilidade que a gente falou, de ter a coragem de fazer as coisas que tu gosta, que tu quer, que tu conseguir ter essa confiança em ti, né, nas tuas coisas, nos teus valores, saber o teu valor, saber o teu poder pessoal. Se tu conseguir isso, tu vai causar e vai mostrar com esse exemplo, né, tu vai influenciar muita gente a fazer o mesmo. Então isso que é legal, sabe? E aí por isso que eu botei ali o nome desse plano, né, de ensino, que é um curso, Cause Impacto e Seja Imparável. Que é isso que eu quero. Que vocês causem impacto na vida de vocês, das pessoas, no mundo, e seja imparável. Que não precisa ninguém vai te limitar, sabe? De fazer uma coisinha, ai, não sei o que, não, tu vai ser o que tu quiser, tu vai onde tu quiser, tu vai fazer o que tu quiser da tua vida, o que tu achar melhor, né? Então, e principalmente fazer diferença na vida das pessoas, né? Esse é o melhor que a gente pode fazer. Então, se quiser saber mais, vai lá na bio, né? Tem bastante informação lá pra vocês. E aí, no primeiro item ali, causa impacto, né? E seja imparável. E aí, ali tu pode conhecer melhor sobre esse projeto, né? Sobre esse plano, né? De ensino mesmo, um plano prático, onde vou te dar essas orientações, esse passo a passo de como transformar a tua mentalidade e não cair mais nesses relacionamentos ruins, tá? Te posicionar e ter a vida que tu merece. Chega de migalhas, chega de coisas dessa vida apática, chega de achar que tu veio no mundo por acidente. Vamos lá, vamos causar impacto. Primeiro se desenvolver, lógico, né? Vamos lá, vamos voar que nem uma borboleta e depois causar impacto. Conta comigo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar gravada, então assim, vocês podem compartilhar com quem quiser. Então, né? Bom, enfim, vê quantas vezes quiser, salva aí pra vocês ver quantas vezes quiser, compartilha. Quanto mais a gente passar
esses alertas, né, para as mulheres, ou enfim, até para os homens, porque os homens também podem ajudar em tudo isso, né? Então, quanto mais pessoas souber, né, desses sinais e desse ciclo abusivo para não entrar mais, e quanto mais pessoas principalmente souber como não entrar neles, né, que é com esse método que eu criei e que eu disponibilizo para vocês, melhor, né? Melhor assim, o mundo fica muito melhor. Então vamos lá, vamos causar impacto, isso é imparável. Obrigada!